Graças e paz a todos os irmãos, espero que todos estejam bem, correndo atrás dos seus sonhos. No devocional de hoje, nós estamos fazendo agora todos os domingos o estudo bíblico, a escola dominical, estaremos aqui aprendendo da palavra do Senhor. E hoje nós vamos falar sobre o valor da família. O valor de uma família. Meus irmãos, a família foi constituída uma bênção por Deus, foi dada por Deus. Esse dom de amar, meus irmãos. Deus chega a comparar o amor de uma mãe como dele para com seus filhos. E nós, meus irmãos, como servos e servas do Senhor, vamos dar valor à nossa família. E a palavra do Senhor nos diz, no livro de 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20, se você tiver a oportunidade de sentar juntamente comigo para meditar na palavra do Senhor, pega a palavra do Senhor aí e vamos juntos meditar na palavra de Deus. Abra junto comigo 1 Samuel, capítulo 2, versículo 20. E ele abençoava a Eucana e a sua mulher e dizia: o Senhor te dê semente dessa mulher, pela petição que fez ao Senhor. E voltou para o seu lugar. E visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e teve 3 filhos e 2 filhas. E o mancebo Samuel crescia diante do Senhor. O valor de uma família. Olha, Ana entra num templo, faz um voto ao Senhor, chora aos pés do Senhor, pede ao Senhor um filho, que lhe dê um filho. E se for um varão, ela o daria ao Senhor todos os dias da sua vida. O que eu quero te dizer com isso? Cria os seus filhos com um bom caráter. Cria seus filhos com uma boa conduta. Para que quando cresçam, tenham um bom exemplo de você como pai, de você como mãe. Uma conduta maravilhosa. Às vezes o filho é criado pela avó, criado pela madrinha, é criado por uma tia. E aquela pessoa dá todo o seu amor, todo o seu carinho para aquela criança que ela não teve do pai e da mãe. E às vezes o exemplo que ela tem é daquela tia, daquela madrinha, só daquela avó. Ela cresce com aquele pensamento: meu pai e minha mãe nunca gostou de mim. E às vezes tem umas crianças que quando crescem, refletem aquela imagem na sua vida. Por que que meu pai me abandonou? Por que minha mãe me abandonou? Por que que eu fui jogado num lixo? Cadê os meus pais que eu nunca conheci? Fui criado só pela minha mãe, eu nunca vi o meu pai, não sei quem é meu pai, porque essa pessoa está anos preso. Aquela criança talvez vai ver aquele pai quando ele já for um adulto, 20 anos de cadeia, 30 anos de cadeia. Aquela pessoa vai poder sair dali para ver aquele filho já ser um homem, já ser uma mulher formada. Quantos pais teve o orgulho de dizer que aquele filho se formou numa faculdade, que aquele filho, que ele estudou aquele filho, e aquele filho cresceu, se tornou um grande homem, uma grande mulher, numa bela de uma profissão que ele nunca pôde ter, mas sempre trabalhou na roça, sempre trabalhou no serviço pesado, para dar aquele estudo para aquele filho que ele não teve. O valor de uma família, quantos filhos depois de se formarem, e tem vergonha daquele pai porque é pobre, tem vergonha daquela mãe porque é analfabeta, tem vergonha porque aquela pessoa mora numa casa muito humilde, ele agora é um doutor, é um grande, uma pessoa formada, mas para ele chegar naquilo ali, alguém se sacrificou por ele. Alguém se sacrificou por nós. Alguém deu seu sangue na cruz do Calvário para que hoje fôssemos uma grande família em Cristo Jesus. Presta bem atenção. O povo, na época de Ana aqui, eles iam uma vez por ano lá no templo para adorar ao Senhor. Com certeza era uma viagem muito longa, muito extensa. Então, a distância de onde eles moravam até essa cidade, aonde estava o templo do Senhor, eles iam uma vez por ano para adorar. Não era todos os dias que eles podiam estar ali, não era toda semana que eles podiam estar ali, mas uma vez ao ano. Eles iam ao templo para adorar ao Senhor. E a Bíblia deixa bem claro para nós, hoje, as igrejas praticamente estão dentro da nossa casa. Tão perto que se tornam. E nós temos um celular na mão, que nós podemos ouvir uma mensagem, podemos dobrar o nosso joelho e colocar uma oração. Naquela época não tinha essa comunicação. Não tinha esse meio.
como tem hoje essa facilidade de tu poder abrir o celular e ouvir uma mensagem da palavra do Senhor, abrir o celular e fazer uma oração com aquele homem, com aquela mulher de Deus. Algumas igrejas até transmitem os cultos pela internet. Que desculpa dar ao homem hoje, meus irmãos? O valor de uma família. Por que a família hoje está destruída? Por que a estrutura de uma casa está destruída? Filhos não respeitam pais desde o berço. Já fazem malcriações. Já fazem, meus irmãos, birras. Já fazem questões, meus irmãos, de coisas. Se o pai não dá aquilo, aquela criança quer quebrar tudo. O pai fala que a criança desliga isso aí, vai estudar, a criança, não vou. Pega isso aqui, não pego. Eu não vou fazer. E fica por isso mesmo. Que princípios são esses? A Bíblia fala que Ana teve vários filhos e o Samuel crescia no tempo. Uma vez por ano, ela ia lá e levava uma roupinha nova para ele. E ele era educado por Eli, pelo sacerdote. Ele não teve aquela criação com a mãe crescendo ali, com contato com mulheres. Não, eram os sacerdotes. E ele crescendo, obedecendo a Deus, os filhos de Eli não obedeciam ao Senhor, eram maus aos olhos do Senhor. E Eli não criou Samuel como criou seus filhos, mas criou Samuel nos caminhos do Senhor, criou Samuel como tinha que ter feito com seus próprios filhos e não fez. O comportamento dos filhos de Eli era mau. O povo estava triste, porque toda vez que iam ao templo sacrificar a Deus, os filhos de Eli estavam fazendo o que era mal aos olhos do Senhor. Irmãos, a sua família tem que ser um exemplo. Você, pai e mãe, que é servo de Deus, estou falando com quem é servo do Senhor, você tem que ser um bom testemunho para o mundo. Mas meu filho não é crente, não tem problema, mas o seu caráter de mãe, seu caráter de pai, tem que dar um bom exemplo. Ele não quis ficar na igreja, é um problema dele, mas você mostrou o caminho, você mostrou a verdade, você mostrou o que é a vida. É Jesus. Se ele não quer seguir esse caminho, a escolha é dele. Mas ensina o menino no caminho que ele deve andar. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de Juízes, capítulo 14, versículo do 1 a 3, e Sansão desceu a Timate, e vendo uma mulher das filhas dos filisteus, subiu e declarou a seu pai e a sua mãe, dizendo, vi uma mulher em Timnate, das filhas dos filisteus, agora, pois, tomai-a por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhe disseram, não há, porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que vás tomar dos filisteus, daquele incircuncisos. E Sansão disse a seu pai, tomai esta, porque ela agrada aos meus olhos. Olha a escolha de Sansão. Sansão foi um nazireu de Deus que nunca valorizou o dom que tinha na sua vida, com autoridade e respeito. Botamos Sansão e colocamos Samuel. Samuel crescia na graça e no conhecimento. Sansão crescia e afundava espiritualmente a cada dia. Sansão se envolveu com essa mulher e casou. Sansão se envolveu com uma prostituta. E depois nós sabemos que Sansão se envolveu com Dalila. Então, olha o valor de uma família. Samuel cresceu num templo onde os mancebos faziam coisas ilícitas, erradas aos olhos do Senhor. Mas isso não fez de Samuel um filho de Eli, um homem pecador. Samuel cresceu temendo a Deus. Samuel cresceu ouvindo a voz do Senhor. Então, irmãos, olha a escolha, ainda no livro de Juízes. Olha a escolha de Sansão, olha a escolha de Samuel e olha a escolha de Jefté. Juízes, capítulo 11, versículo 1. Então era Jefté gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta, mas Gileade gerou a Jefté. Não é porque ele era filho de uma prostituta que ele se prostituía.
Não é porque a sua mãe escolheu um caminho tortuoso que você vai seguir o caminho tortuoso. Jovens, adolescentes, escute uma coisa. Se o teu pai hoje está preso, se tua mãe hoje está presa, não vá para esse caminho que ela foi. Tenta se erguer e não ir para o caminho que ela foi. Jefité era filho de uma prostituta, então os irmãos disseram, você não vai herdar com a gente porque você não é filho da mesma mãe. Mas só que a Bíblia fala que ele era um varão valoroso. Ele era um rapaz de boa conduta, de um bom caráter. Ele era filho de uma mulher que vivia uma vida errada. Sim, uma vida que aos olhos da sociedade era abominação. Esse tipo de comportamento das mulheres. Mas isso não afetou ele que não se tornasse um homem de caráter. Ele se tornou um homem valoroso, ele se tornou um homem poderoso, se tornou um homem abençoado por Deus, porque deixou a presença do Senhor entrar na sua vida. Ele saiu daquele local. Houve guerra, foram lá buscar quem? Jefité. Fique na frente da batalha, seja como nosso cabeça, se coloca na posição porque Deus é contigo. Nem os filhos de Gileade tinha a capacidade que Jefté tinha, por mais que era filho de uma prostituta. Isso não fez dele inferior aos olhos do Senhor, mas o tornou grande, porque o seu coração era limpo, puro, na presença de Deus. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós, no livro de 1 Samuel, capítulo 3, versículo 10. Então veio o Senhor e ali esteve e chamou como das outras vezes, Samuel, Samuel, e ele disse, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Jefité foi desprezado pela família e tiveram que buscá-lo. Samuel crescia no meio de dois rapazes pecadores, mas temia a Deus. Temia, respeitava e honrava a palavra do Senhor. E foi grande perante todo o povo daquele lugar. Porque Deus era com ele e todos viam que Deus já estava confirmando em Samuel o sacerdócio a partir daquele dia. Então, olha a diferença do valor de uma família, de como criar, conduzir os seus filhos. E a palavra do Senhor continua dizendo para nós no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 1. E foi Sansão a Gaza, e viu ali uma mulher prostituta, e entrou a ela. Olha o declínio de Sansão. Casou com a Filisteia, não deu certo. Se envolveu com essa prostituta, não deu certo. Olha o declínio de uma família por não conduzir os seus filhos na presença do Senhor. Não é obrigá-los, é ensiná-los, mostrá-los que enquanto está sob o seu domínio, tem que te respeitar, tem que te honrar como pai e como mãe. E se você vai para a igreja, eles têm que ir junto contigo. Enquanto está debaixo do seu telhado, depende de você como autoridade para educá-los, ensiná-los, eles têm que te respeitar na presença do Senhor. Não são obrigados a ser crente, mas tem que entrar, sentar e ouvir a palavra do Senhor. Mas também não é entrar e botar a igreja de cabeça para baixo, correndo o tempo inteiro, não. Essa criança tem que entrar, sentar do seu lado, ficar quietinha e obedecer, porque ali é a casa do Senhor. Então tem que haver respeito, obediência, e os pais e mães têm que saber conduzir os seus filhos. E a palavra do Senhor ainda diz para nós no livro de Juízes, capítulo 16, versículo 4. E depois disso, aconteceu que se afeiçoou a uma mulher do vale de Soreque, cujo nome era Dalila. Quantas pessoas dentro da igreja, meus irmãos, estão se casando com Dalila? Quantas mulheres, meus irmãos, estão casando com um homem que age como agiu Dalila? Só para acabar com o seu ministério. Mas estão dentro da igreja também, participam do corpo de Cristo também, mas não é um casamento aprovado por Deus. Não é um casamento segundo os planos de Deus. Não é um casamento segundo a vontade de Deus. Não é porque Dalila está na igreja que é unção, que é mistério, que é graça e é poder. É golpe, é tombo, é ruína para o resto da sua vida.
Rapazes, moças, cuidado. Cuidado com os laços, cuidado com os prazeres, cuidado com o desejo da carne. Se você que é servo de Deus, é serva do Senhor, quer ter o valor da sua família, não case na fornicação. Se você teve o ato sexual antes do casamento, sendo ímpio, você não conhecia a verdade do evangelho. Se você é servo de Deus, é serva do Senhor e praticou esse ato sexual para poder se casar, esse casamento não é aprovado por Deus. Porque você entrou debaixo de um pecado. Mas, irmã, eu me humilhei, eu pedi perdão ao Senhor e nós vamos casar. Você acha mesmo que as consequências dessa atitude que você tomou não virão sobre a sua vida? Que Deus não irá cobrar de ti que fez esse ato abominável aos olhos do Senhor, ambos sendo crente. Quando acontece no mundo, é uma coisa. Quando eu estou falando com os crentes, com aquele que se diz servo e serva do... Ah, mas eu já pedi perdão, irmão. Eu fiz isso, pedi perdão, tá tudo bem. Você acha mesmo que tá tudo bem? Você acha mesmo que o testemunho que você deixou, essa atitude que você tomou, isso serve de exemplo para alguém? Orienta-o para não cair no erro que você caiu. Porque isso é abominável aos olhos do Senhor. Sansão estava cometendo uma abominação aos olhos de Deus. Sofreu o que plantou. Muitas pessoas estão sofrendo por má escolha no casamento. Muitas pessoas estão colhendo um fruto de um casamento miserável por causa do desejo sexual, por causa de passar uma noite com a pessoa, porque estava no calor da emoção do momento, tiveram que consumar o ato antes do casamento. E você vem me dizer que até aquele momento o Espírito Santo de Deus estava na sua vida, ali ele se retira. Você já estava sem ele há muito tempo. Porque na hora que o ato foi consumado, o Senhor já tinha se retirado da sua vida há muito tempo. Então, erreis por não conhecer as Escrituras, por não examinar as Escrituras. A Bíblia está nas tuas mãos. Jovens, cuidado. O valor de uma família começa no caráter, nas decisões ao qual tomamos no nosso dia a dia. E a palavra do Senhor diz para nós no versículo 20. 16, 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou do seu sono e disse, sairei ainda esta vez, como dantes, e me livrarei. Porque ele não sabia que o Senhor já se tinha retirado dele. Então, quando tu chega a consumar o ato da fornicação, você já estava sem a presença do Senhor há muito tempo na sua vida. Ele achava que Deus estava com ele, mas o Senhor já tinha se retirado. Medite nessa palavra, medite hoje nessa palavra. Jovens, cuidado, o prazer da carne é saboroso. O prazer da carne se torna algo satisfatório. Mas você prefere perder a sua salvação por prazer? Você prefere perder a sua salvação do que ter a vida eterna? Medite nisso, cuidado. Sairei como das outras vezes, mas ele não sabia que o Senhor já tinha se retirado. Cuidado. Achar que Deus ainda está contigo e ele já saiu. Que a presença do Senhor já saiu da sua vida, você achando que Deus ainda está contigo. E a palavra do Senhor diz para nós, Salmo, abra a palavra do Senhor juntamente comigo aí, ó, Salmo 51. Vamos ler a palavra do Senhor, versículo... Salmo 51, versículo 12. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi se humilha e fala, Senhor, eu pequei, eu errei. Torna a dar-me a alegria da tua salvação. Torna a dar-me a alegria de ter o Senhor na minha vida. Torna a dar-me aquela alegria que eu tinha quando eu entrava na tua presença. Eu estou sentindo um vazio. Eu estou sentindo uma tristeza. Eu estou sentindo... Meu coração está dizendo, se humilha. Então ele fala, Senhor, para que esse sentimento, essa sensação saia da minha vida, somente com a alegria do teu Espírito Santo. Somente quando a presença do Senhor voltar para mim, eu poderei ter paz,
ter comunhão, ter aquela alegria de novo sobre o meu ser. E ele alcançou do Senhor, porque se humilhou. Você quer chegar a esse ponto para poder se humilhar? Ou você quer sair livre antes de cair nessa situação? E a palavra do Senhor ainda continua dizendo para nós finalizarmos a palavra do Senhor. 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converteres do vosso caminho, se converteres ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a ele só, e ele vos livrará das mãos dos filisteus. As consequências do que Sansão fez, refletiu. Depois, o povo filisteu começou a perseguir Israel, mas se de tudo eles se arrependessem, voltassem a ser uma família em Cristo, ter Deus como seu Senhor, ser uma família que adorasse a Deus, Deus iria dar a eles o grande livramento. Medite nessa mensagem de hoje. Pega esse versículo, 1 Samuel, capítulo 7, versículo 3. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e faça parte da nossa família. Valeu!